Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui dando continuidade ao conteúdo da disciplina de História Contemporânea na Universidade Federal do Amapá. Eu me chamo Daniel Chaves e a gente está trabalhando no colegiado de História, na graduação em História, justamente na disciplina de História Contemporânea. Para que a gente possa se situar da forma mais devida possível, vou mostrar para vocês aqui no nosso plano de ensino em que pé nós estamos do ponto de vista do conhecimento. Nós chegamos, vamos dizer assim, à virada entre os 2/3 iniciais do curso e, quem sabe, a gente começando a caminhar aqui para uma retinha final ao falar de Revolução Russa, que é um tema super importante, super controverso para a história, porque a gente precisa compreender o que foi a Revolução Russa à luz do seu principal resultado, né? Qual foi o principal resultado da Revolução Russa? A instauração de um regime comunista, um regime socialista científico, no campo da esquerda, no maior país em extensão territorial do mundo, um país euroasiático, há mais de 100 anos atrás, e, muito importante, sendo um paradigma ideológico que marcou, para gosto e desgosto de muitos, a história das décadas seguintes no século XX. Então, as ideocracias, os regimes ideológicos fervorosamente defendidos por parte das populações mundiais, pelas opiniões públicas, um termo que viria a surgir com muita força no século XX, perpassa, obviamente, o assunto da Revolução Russa. Então, de cara, nós temos vários argumentos para ressaltar a importância de estudar e compreender como a Revolução Russa aconteceu e a sua importância. Ok? Vamos em frente. A Revolução Russa ela acontece sob o governo do czar Nicolau II, que reinou a Rússia, o Império Russo, de 1894 a 1917, quando, por conta de várias circunstâncias sociais, econômicas e militares, vamos ver algumas delas, o Império Russo, que pouco a pouco foi vendo um descontentamento nas classes mais baixas. Sem sombra de dúvida, o engajamento da Rússia nas guerras, especialmente no século XIX, no final do século XIX e a Grande Guerra Mundial, foram decisivos para acelerar uma situação de deterioração econômica, industrial, pessoal da Rússia. Durante a década de 1890, o desenvolvimento industrial dessa Rússia, ainda que precário, levou a um grande aumento do tamanho da classe média urbana e da classe trabalhadora, o que deu origem a uma atmosfera política muito mais dinâmica. Durante essa década e o início da década de 1900, as más condições de trabalho, os altos impostos e a fome de terras deram origem às greves e desordens do campo muito frequentes. Lembrando que a população russa, nesse momento, tinha uma ampla projeção nas regiões produtivas do campo, os sistemas das sociedades agrárias. Esses sistemas agrários que eram profundamente retrógrados, os piores da Europa na época, que acabaram influenciando atitudes de camponeses, principalmente, mas de outros grupos sociais, em reformar o governo e promover mudanças sociais. No início desse século XX, mesmo tão atrasada, a agricultura constituía o maior setor da economia russa, com aproximadamente metade da renda nacional empregando 2/3 da população. 2/3 não, perdão. 2/3 da população do país. Apesar disso, apesar dessa imensa proporção de pessoal trabalhando e de importância no produto interno bruto, o sistema russo carecia de investimento de capital de avanço tecnológico. Para vocês terem uma ideia, a falta de pastagens, como prados, forçava o gado a pastar em terras não cultivadas em pousio. Tanto o sistema de cultivo quanto de gado não conseguiam resistir aos invernos russos. Então, durante o domínio czarista, a economia divergiu da produção de subsistência para uma produção direta para o mercado. Junto com os fracassos agrícolas, a Rússia teve um rápido crescimento populacional, com ferrovias se expandindo e a inflação atacando o preço dessas commodities. Várias restrições foram impostas na distribuição de alimentos a fim de beneficiar o mercado e, por fim, levaram a uma fome, uma situação social extrema. Nós podemos, sinteticamente assim dizer, que algumas das causas da Revolução Russa
vieram principalmente dos séculos de opressão dessas classes mais baixas pelo regime czarista, pelos fracassos de Nicolau na Primeira Guerra Mundial. Ocorreram crescentes distúrbios camponeses e, às vezes, revoltas reais, com o objetivo de garantir a propriedade das terras em que trabalhavam para os próprios camponeses. Os trabalhadores tinham bons motivos para o descontentamento. Moradias superlotadas, condições semi-servis de trabalho, longas horas de trabalho, inclusive, com risco muito grande de ferimentos e mortes por más condições de segurança, uma disciplina severa e salários inadequados, agravados pelo acentuado custo da guerra para a economia russa. Tornou tudo muito mais difícil, especialmente para os mais pobres. Uma primeira revolução que acontece nesse sentido foi a Revolução Russa de 1905. Ela é um importantíssimo precedente. Por quê? Porque essa Revolução Russa de 1905 foi uma onda de agitação política e social em massa que se espalhou em vastas áreas do Império Russo, algumas delas dirigidas ao governo, incluindo greves de trabalhadores, agitação camponesa, motins militares que levariam a uma reforma importantíssima, que foi a Reforma Constitucional Russa de 1906, que criava não só a Duma, como um sistema multipartidário para acompanhar. Nós poderíamos sintetizar assim que 4 problemas nesse quadro de convulsão na sociedade russa contribuíram para essa revolução de 1905. Primeiro, os camponeses recém-emancipados que ganhavam muito pouco e não tinham permissão para vender ou hipotecar suas terras distribuídas. Em segundo lugar, minorias étnicas que ressentiam-se do governo por conta da sua russificação, do imperialismo cultural russo, por uma discriminação e repressão, tanto social quanto formal. Por penúltimo, como consequência do êxodo rural para as cidades, uma classe nascente trabalhadora que era ressentida do governo por fazer muito pouco para protegê-los, proibindo greves e sindicatos. E, claro, essa classe, por último, uma classe educada que fomentou e espalhou ideias após um relaxamento da disciplina nas universidades, permitindo que essa classe média urbana educada pudesse pensar a sociedade e pensar a mudança social. Como nós já vimos nas guerras que a Rússia desempenha, que ela se engaja ao longo da segunda metade do século XIX, com a Grande Guerra não é diferente. O czar Nicolau II e seus súditos entraram na Primeira Guerra cheios de entusiasmo, de patriotismo, que é muito grande, é muito comum na história russa. O nacionalismo russo é muito forte, com a defesa, principalmente dos sérvios, né? Dentro daquele sistema de aliança. O grito de guerra dos russos era a defesa dos seus colegas eslavos, os sérvios, que tiveram um papel, como nós vimos, predominante na Primeira Guerra Mundial para explicar os conflitos na região dos Balcãs. Em agosto de 1914, o exército russo invade a Prússia Oriental e ocupa a Galícia, parte controlada pela Áustria, em apoio a esses sérvios e seus aliados, franceses e britânicos. Em meados de 1915, a guerra foi desmoralizante, começou a se tornar muito difícil para a Rússia. Por quê? Porque faltava combustível, faltava comida, o número de vítimas aumentava, a inflação aumentava e as greves começavam a surgir nas cidades, além dos camponeses que começavam a promover manifestações no campo porque desejavam reformas na propriedade da terra. Então, todo esse quadro foi criando uma situação de conflito, de agonia, de convulsão nessa sociedade russa. O Império Russo entra em colapso com a abdicação de Nicolau II durante a Revolução de Fevereiro. A Revolução de Fevereiro de 1917, que se concentrou em Petrogrado, que hoje é São Petersburgo, então capital da Rússia, com uma liderança do exército que sentiu que não tinha os meios para suprimir a revolução, fazendo com que não restasse uma outra opção. E esse exército, obviamente, desgastado pela Grande Guerra, resultando numa condição quase que incontornável de abdicação do czar Nicolau e depois do fim do czarismo. Para preencher esse vazio decorrente da abdicação de Nicolau II, a Duma, que era a casa legislativa das instituições políticas russas, declarou um governo provisório chefiado pelo príncipe Lvov, que foi conhecida como uma república russa, uma breve república russa. Enquanto isso, os socialistas em Petrogrado começavam a organizar eleições entre trabalhadores e soldados para formar um conselho ou soviete de deputados, operários e militares como órgão de um poder popular dentro da Duma para pressionar um governo provisório burguês, que era esse do governo como foi interpretado. O governo que a Duma cria
para dar conta da crise. No início de fevereiro de 1917, ocorre a primeira das duas revoluções de 1917, muito importante saber diferenciá-las. Os trabalhadores de Petrogrado, já sabemos que é São Petersburgo, iniciaram greves e manifestações. Em março, trabalhadores de Putilov, que era uma planta industrial de Petrogrado, iniciaram uma greve com várias reuniões sendo evocadas, e o Dia Internacional da Mulher teve um papel super importante. Olhem que interessante, olhem que peculiar, como isso às vezes é subestimado pela narrativa histórica, e no caso da Revolução Russa tem um papel importante. Foram realizados vários comícios em favor do Dia Internacional da Mulher e também se unindo à causa das greves em Petrogrado. Manifestações foram organizadas para exigir pão e paz, apoiados pela Força de Trabalho Industrial, que considerou justo o motivo para continuar as greves. As trabalhadoras marcharam fora das fábricas, trazendo mais de 50 mil trabalhadores em greve. Em 10 de março, praticamente todas as empresas industriais em Petrogrado, ou São Petersburgo, foram fechadas, junto com o comércio e com serviços. O czar tentou enviar o exército para poder dar conta. Só que a maioria do exército não tinha treinamento, ou estava ferido, ou estava contundido pela guerra. Por essa razão, em 11 de março, quando o czar ordena ao exército a supressão dos distúrbios, muitas tropas começaram a também se amotinar, já desgastadas pela Grande Guerra, já desgastadas pelas derrotas, e ainda por cima indispostas a ser agressivas com a própria população, quando algumas causas eram consideradas justas. Embora poucos tenham participado ativamente do tumulto, muitos policiais foram baleados ou se esconderam. A capacidade das guarnições em conter os protestos foi praticamente anulada, e os símbolos do regime czarista foram rapidamente destruídos, com a autoridade governamental em São Petersburgo e em Petrogrado ter entrado em colapso. Não ajudou muito o fato que Nicolau suspendeu a Duma naquela manhã, deixando-a sem autoridade legal para agir. A resposta da Duma, instada pelo Bloco Liberal, foi estabelecer uma comissão temporária para garantir a lei e a ordem. Entretanto, os partidos socialistas estabeleceram o Petrogrado para representar os trabalhadores e soldados, ou seja, já começa a se criar uma dualidade devido às consequências, os desdobramentos da Revolução de Fevereiro. Um efeito imediato dessa revolução, portanto, foi uma atmosfera generalizada de euforia e entusiasmo por uma derrubada do czarismo, com o anúncio de um governo provisório. A centro-esquerda muito bem representada no início, especialmente por um governo que tinha um aristocrata liberal, mas que abria uma possibilidade de maior atenção às pautas da esquerda. E, ao mesmo tempo em que essa disputa ocorria no interior da Duma, do parlamento, ocorria no interior das forças políticas ordinárias, institucionalizadas, também havia uma disputa, especialmente pelos socialistas, formando um conselho de trabalhadores visando a caracterização de uma democracia direta, participativa, ampla, em que as instituições não necessariamente estavam tão abertas, como é típico das democracias liberais, para ouvir de forma imediata as manifestações do povo. Então, é possível dizer que essa dualidade virou competição. De um lado, o governo provisório e do outro, o soviético de Petrogrado, disputando o poder na Rússia. Ok? Muito bem. Vamos em frente. Dentro ainda desse governo provisório ou provisional, os soviéticos, a partir daí chamados, inicialmente permitiam que o governo provisório concordavam com o governo provisório, mas insistiram na formação de várias milícias, na consolidação dos sovietes e na prerrogativa de influenciar decisões. Durante esse período caótico, houveram vários motins, protestos e greves, e a competição pela autoridade terminou no final de outubro de 1917, quando parte da esquerda, os bolcheviques, derrotaram os ministros do governo provisório nos eventos conhecidos como Revolução de Outubro e colocaram o poder não mais na mão da Duma, mas dos sovietes. Esse governo provisório, portanto, que foi o primeiro governo da Revolução Russa, um governo de transição do czarismo abdicado para um governo socialista apoiado nos sovietes, durou aproximadamente 8 meses. Os 8 meses durante os quais a Rússia foi governada pelo governo provisório foram caracterizados por uma desorganização dos exércitos, por uma incapacidade de tomar decisões políticas decisivas e por um colapso das estruturas do Estado. Essa fraqueza deixou a situação política aberta tanto a fortes desafios da esquerda quanto da direita. A esquerda, os sovietes de Petrogrado,
promovia manifestações próprias e buscava se consolidar como uma força política capaz, inclusive, de se institucionalizar, o que na frente a gente vai ver que aconteceu. E, por um lado, existia esse governo provisório dialogando com os sovietes e tentando lidar com toda essa correlação complexa de forças, e do outro, forças conservadoras tentando se realinhar na direção de manter de pé a restauração czarista. Esse período de chamado duplo poder, no qual o governo provisório detinha o poder estatal, enquanto a rede de sovietes contava com a lealdade da população e da esquerda, com muitos motins e protestos, se tornou decisivamente insustentável por uma razão, nós poderíamos enunciar várias, principalmente todas essas que nós falamos sobre a insustentabilidade da situação política, em função da situação econômica do país, mas principalmente porque o governo provisório colapsa. Principalmente porque ele se enterra quando ele decide continuar lutando contra a Alemanha. Enquanto bolcheviques e socialistas fizeram uma campanha para parar o conflito. Quando os bolcheviques assumem o poder, inclusive, eles procuram fazer com que essas milícias operárias, sob seu controle, nas guardas vermelhas, depois do Exército Vermelho, complementassem, atuassem na reconstrução das forças militares russas. Então, quando os bolcheviques derrotam os ministros do governo provisório na Revolução de Outubro e colocam o poder nas mãos de uma democracia que dialogava diretamente com as bases, com os sovietes, ali acontecia definitivamente o fim do período de competição pela autoridade. Ok, pessoal, um conteúdo bastante curto para a gente poder pular logo em seguida para o que verdadeiramente nos interessa, mas o que eu quis apresentar aqui para vocês foi uma síntese, a mais apurada possível, do que foram justamente as situações, as conjunturas nas quais acontece a Revolução Russa. Em primeiro lugar, toda a opressão histórica do campesinato e do operariado durante o czarismo, especialmente durante o reinado de Nicolau II. Além disso, é muito importante mencionar que a situação da guerra influenciou diretamente porque ampliou o desgaste da população russa com uma situação de atraso econômico e tecnológico que já era notada. E um outro elemento importantíssimo nessa conjuntura foram as disputas profundamente agressivas e contundentes das forças políticas na Duma, que não conseguiram levar a situação política da Rússia a uma estabilidade pós-czarismo. E essa instabilidade fez com que a roleta girasse e, no balanço da conjuntura, os bolcheviques foram vitoriosos 8 meses depois na construção do que a gente vai ver na próxima sessão, no próximo conteúdo, que é a Revolução de Outubro de 1917. Ok, pessoal? Por agora é só. Muito obrigado. Valeu!